Previdência Social é uma das políticas públicas mais antigas. Antes da educação e da saúde virar responsabilidade estatal, o Estado moderno capitalista já se dedicou a criar medidas de proteção ao trabalho, nas situações em que o trabalhador ele não tinha mais alternativa para vender sua força de trabalho. Então começou com auxílio-doença, pensões, né? Então a Previdência Social ela surge nos estados, no mundo, de um modo geral, sempre vinculada à organização da classe trabalhadora, a organização dos trabalhadores. Essa é uma característica que predomina. É o que ocorre no Brasil. A primeira experiência que a gente tem, que sinalizam os estudiosos da Previdência Social, a primeira iniciativa nesse sentido, é a organização dos trabalhadores dentro do processo da Comuna de Paris. No Brasil, da mesma forma, acontece essa organização através de caixas de aposentadorias e pensões, né? Já as primeiras experiências elas datam ali ainda do período imperial, situações muito isoladas, com mais força ali a partir do processo da industrialização no país, a partir dos anos 1900, e a gente tem os trabalhadores se organizando em torno de uma demanda, que era uma demanda de necessidades muito concretas, que era a necessidade de prover a condição de vida, a materialidade da vida, o seu sustento, quando não estivessem mais aptos ao trabalho, né? A Previdência, ela é uma contrapartida financeira aos agravos do mundo do trabalho. Acidente, morte, doença, nascimento, aposentadoria. Ela tem um caráter de seguro. A Previdência Social brasileira é uma das mais amplas do mundo. Amplas no sentido de assegurar que pelo menos o vínculo formal de trabalho automaticamente gera o direito à Previdência. Ela é uma obrigação do empregador. Toda política social que está vinculada como direito a essa relação de trabalho, ela também é produto da riqueza produzida pelo trabalhador. Como é que se construiu na Constituição de 88, que é um processo extremamente avançado, do ponto de vista de um sistema de proteção social, foi a coisa que mais avançou na Constituição de 88, é o capítulo dos direitos sociais. E o capítulo dos direitos sociais, no artigo 194 e 195, ele institui o programa de Seguridade Social. E a Seguridade Social é composta por 3 esferas: a saúde, a previdência e a assistência social. E mais do que isso, ao instituir esse mecanismo, ele instituiu os parâmetros de articulação das fontes de financiamento. Então, as fontes de financiamento são correlatas a partir de 3 epicentros. Os salários dos trabalhadores, a taxa, ou a proporção, o percentual do salário de toda a classe trabalhadora naquilo que vai se tornar, então, o regime geral de previdência social. Segundo, o pagamento das contribuições sobre o faturamento e os lucros das empresas. E terceiro, as contribuições do governo via arrecadação fiscal, que basicamente é o CCL, a contribuição do lucro líquido das empresas, o COFINS, o PIS, PASEP e outras arrecadações do governo, sobretudo um percentual sobre os jogos da Caixa Econômica Federal que foram destinados a isso. A gente tem, a partir de então, um fundo único para todas as políticas que compõem a Seguridade Social. Esse é um argumento muito importante quando a gente vai estudar e tentar desmistificar essa questão do déficit da Previdência, porque você não tem como analisar apenas as contribuições de trabalhadores diretas, de trabalhadores e empregadores, com os benefícios pagos pela Previdência Social e fazer um cálculo a partir disso. Não existe nenhum fundo direto que seja relacionado à Previdência. Ela compõe o fundo de Seguridade Social, tanto os recursos que entram nela, assim como os recursos que saem para o pagamento de benefícios. Outra característica muito importante do regime tal qual nós temos hoje é a solidariedade. O que significa a solidariedade? Os trabalhadores de hoje contribuem para o fundo que vai gestar os recursos para a Previdência Social, que está pagando os benefícios dos aposentados de hoje. Então, eu estou trabalhando, contribuo para a Previdência Social no intuito de me aposentar no futuro, mas com esses recursos que eu estou adiantando, eu contribuo para que possam ser pagos os benefícios que estão vigentes na atualidade das pessoas que são aposentadas, pensionistas, que recebem benefícios de auxílio-doença, benefícios por incapacidade de um modo geral. Esse sistema de financiamento ele foi destruído ao longo do tempo.
E temos as datas muito precisas desse processo de destruição desse sistema de financiamento, que leva ao processo de déficit. O primeiro momento aconteceu em 94. Em 94, o FHC instituiu uma PEC da desregulamentação. O que significa isso? Uma proposta de emenda constitucional, onde ele propôs a desvinculação do recurso específico do sistema de seguridade social para manter gastos fiscais do governo. É a famosa DRU, desvinculação de recursos da União. De que eram esses recursos da União? 20% deles eram os recursos do sistema de seguridade social. Então, retira do sistema de seguridade social 20% de tudo que ele arrecada. O que significa isso? Significa que, por exemplo, dados da Secretaria da Fazenda Nacional, entre 2000 e 2012, foram retirados 426 bilhões de reais do sistema de seguridade social e foram repassados para as contas, sobretudo o pagamento dos juros da dívida. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi em 2016. Temer, não satisfeito com isso, ele pegou e aumentou esse DRU para 30%. Só no ano de 2016, só num ano, retirou 96 bilhões de reais do sistema de seguridade social para manter a operacionalidade do governo, as contas do governo. Aí vem o terceiro movimento, que é esse, ele coloca uma pá de cal no sistema, nos mecanismos de financiamento, que são exonerações fiscais. Tu faz uma política de exoneração fiscal dos empresários e com isso o sistema de seguridade social é afetado frontalmente. Esse mito sobre o déficit ele vem sendo construído e se perpetuando ao longo de muitos anos, né? Você pega qualquer cidadão comum e você pergunta para ele, tem déficit na Previdência? Ele vai dizer que para ti que tem déficit na Previdência, ele vai usar os argumentos que são seguidamente utilizados pelos governos desde 1988, né? E arrisco a dizer anterior a isso também, né? A Previdência ela sempre foi um alvo para o governo por juntar, né? Ter a possibilidade de englobar um grande montante de recursos, né, disponíveis. Não há argumento que sustente o déficit na Previdência Social se as contas não forem claramente apresentadas. Toda essa questão é muito importante, sobretudo que evidencie o que a União deve recolher como empregador. Porque entra no cálculo do déficit como se ela estivesse colocando dinheiro do conjunto da sociedade. Não é. Isso tem que ficar claro. Isso não está claro. A Seguridade Social ela não é deficitária, pelo contrário, ela é superavitária e ela é superavitária ainda com a retirada que vem sendo feita gradualmente desde os anos 90, a partir do governo FHC, da desvinculação das receitas da União. Como é que se desvia recursos de um fundo que é deficitário? Como é que você explica do ponto de vista contábil mesmo, como é que você explica que falta recurso se você está pegando recursos dali, né? Então é uma matemática que não fecha. Se esses recursos não fossem retirados, esse superávit ele seria ainda maior do que ele é e poderia sim ser utilizado para ampliar o acesso a benefícios, a prestações aos trabalhadores.